Além da questão de crescimento econômico, o BRICS vai ser valorizado, né, vai ser reunido por características também parecidas. E aí a gente tem o Brasil e a Rússia entre os 10 mais populosos do mundo, a China e a Índia como os 2 mais populosos do mundo. Além disso, é uma população sul-africana bastante interessante, né, bastante alta, elevada, com desenvolvimento também importante. Então, pensando nisso, a gente já tem um grande PIB, né, uma grande estrutura econômica. Com as populações numerosas, a gente vai ter algumas dificuldades. O mercado interno vai ser potencialmente alto e de consumo bastante importante também. Isso é uma questão positiva para o capitalismo, um grande mercado consumidor. E esses países são esses mercados, só que para consumir, essa galera precisa de renda. Então era interessante manter esse desenvolvimentismo que aplicado durante o governo Lula. Não é o mesmo desenvolvimentismo lá do JK, mas fornecer à população poder de compra valoriza a economia, a microeconomia, impactando a macroeconomia, e o Brasil cresce de modo geral. Isso vai acontecer também nesses outros países, né? Políticas que vão proporcionar à população uma maior renda e um melhor desenvolvimento no geral. Para isso também ser valorizado, né, e ser potencializado, é necessário que as empresas se interessem em investir nesses países, e aí a gente vai ter que ter uma série de reformas. Essas reformas já estavam previstas no governo PT e foram aprovadas emergencialmente durante o período interino do Michel Temer, e hoje em dia ainda mantém-se reformas intensas do governo Jair Bolsonaro, mas basicamente essas propostas de reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma tributária, tudo isso já estava previsto, porém de uma forma mais branda, ou uma forma menos agressiva e que realmente impactasse em todas as camadas sociais e não em uma especificamente. Nos moldes que elas estão hoje, vale comentar, elas estão prejudicando muito mais a população pobre do que, na verdade, quem deveria pagar impostos a mais ou tributos a mais, já que é mais rico e ganha mais dinheiro aqui, explorando a mão de obra barata, explorando um trabalhador, por exemplo, informal. Basicamente, então, seguindo aí, a gente tem esses países com grande urbanização, a China e a Índia menos, né? A Índia apresenta um quadro de urbanização só em 30%, então a gente não tem um país urbano, a maioria da população está no campo, e basicamente na China a gente tem isso em 54%. É um país mais urbano que rural, porém, se a gente pensar na quantidade de população, né, da Índia e da China, a gente vai perceber que são importantes mercados consumidores mesmo assim. Dentre esses países, dentre os países do BRICS, a gente vai ter um investimento singelo em educação, basicamente, mas a gente precisa pegar o valor do PIB e perceber que esses valores são consideráveis. No Brasil houve muito investimento também em ciência e tecnologia, em desenvolvimento de empresas nacionais para elas se tornarem campeãs nacionais, a gente já falou sobre isso. Os investimentos em saúde também baixos, né? Isso é uma questão que a gente consegue perceber que é uma dinâmica não de reforma geral, mas sim de pequenas reformas que não vão atender todo mundo. Primeiro a gente precisa, se a gente pegar aquele termo lá da época da ditadura, a gente vai perceber que primeiro o bolo precisa crescer para depois repartir. Mais ou menos isso. Estavam investindo com muitos gastos em economia, a gente sabe também que aqui no Brasil grande em corrupção, só que a partir do momento que a estabilidade econômica vinha, esses investimentos eram revestidos. Além disso, vários programas, isso aqui no Brasil, foram implementados para que as empresas privadas tivessem descontos em impostos por investir em cultura, por investir em educação e em desenvolvimentos culturais. Isso é importante, né? Isso é uma medida plausível que não retira do governo grande montante para investir basicamente nisso. Em relação à qualidade de vida nesses países, a gente tem a Índia, a África do Sul entre os piores colocados, a China vai aparecer na posição 90, o Brasil na 80, a gente pensa que está muito distante, mas não. E a Rússia vai aparecer aí em 40º lugar, muito impulsionada pelo PIB russo e pela quantidade de população, que não é tão grande, o país é muito grande.
e a herança, né, de períodos anteriores, aí, mesmo soviéticos, de emprego, de formação, também vão ser favoráveis a isso. Então, esses países, percebendo que tinham muitas semelhanças e muitas possibilidades, resolveram se unir, não como um bloco econômico, mas como uma parceria econômica de fato. Vislumbraram a possibilidade de criar o Banco do BRICS, e foi criado e ajudou muitos países durante o período da crise lá em 2008 e 2010. Só que há muitas, apesar de algumas similaridades, a gente enxerga muitas diferenças e a gente vai pensar em todas as dinâmicas internacionais. Atualmente, com o governo Jair Bolsonaro rompendo antigas alianças na América do Sul, a diplomacia Sul-Sul e mesmo a retirada do projeto da Unasul de forma completa, a gente vê a Rússia se envolvendo em questões geopolíticas na Europa relacionadas à Ucrânia, no caso da Crimeia, também atuando na Síria e em outras áreas que vão gerar um descontentamento internacional, uma desconfiança, isso vai enfraquecer. O tamanho do PIB da participação desses países dentro desse banco, no caso a China tendo destaque, depois a Rússia, e aí Brasil, Índia e posteriormente a África do Sul, vão incorporar aí pesos diferentes nessa relação interna, com a China tendo muito poder sobre os outros. Então é um bloco que a China vai liderar, né, de certa forma, economicamente e politicamente, com sua força política atual. A gente vai ter mudanças significativas em toda essa dinâmica e o BRICS vai perder um pouco da sua força internacionalmente, com as crises internas e com a crise internacional também. Não podemos isolar nessas questões, a gente também tem o efeito Trump. O Trump vai assumir a maior potência mundial, um grande poder geopolítico que os Estados Unidos têm, e as suas ações dentro de organizações internacionais, como a ONU, como a OTAN, como o G20, como o G8, o G7 agora. Enfim, o Trump vai começar a promover mudanças, vai valorizar muito mais os Estados Unidos e não a dinâmica internacional, né? Um movimento anti-globalização, isso vai impactar no BRICS, isso vai impactar em todas as organizações internacionais. Isso também vai impactar de como as pessoas veem a globalização, vai estimular nacionalismos, separatismos, levantes populares e também uma dinâmica de não políticos, né? A decepção com os políticos antigos em vários países vai gerar uma tentativa de eleger, por exemplo, empresários, pessoas da mídia, como aconteceu na Ucrânia, empresários como aconteceu nos Estados Unidos, ou mesmo aqui no Brasil com políticos sem relevância no cenário interno, nem internacional, não tem a dinâmica que um presidente necessita ter, a articulação, como a gente vê aqui no Brasil. Além disso, tem outros países que estão passando por isso, né? A França quase passou por isso, países europeus estão vendo muito essa dinâmica acontecer, e isso é preocupante, já que geralmente eles não sabem lidar com todas esses tentáculos econômicos, sociais e políticos dentro de um governo. Isso gera insegurança, isso gera crise e também gera medo, né, em relação à economia internacional. Nesse sentido, então, a gente tem uma dinâmica econômica global muito forte, muito bem estruturada, onde os mercados vão sobrepor muitas vezes aos governos, né? Mais interessante você se relacionar aí de forma econômica do que social e com cooperação, infraestrutura e tudo mais. Então a gente tem um cenário realmente preocupante e que tende a dinâmica econômica, como a crise dos Estados Unidos atingiu o mundo inteiro, quanto que isso é positivo, quanto que é negativo, qual a relevância desses grandes países dominarem os mercados. E a gente percebe agora que a dinâmica de locomoção da população mundial vai impactar de que uma doença se espalhe pelo mundo de uma forma muito rápida e agressiva, e agora uma cooperação internacional para tentar achar a cura e a vacina para essa doença. Então a gente percebe que o mundo globalizado vai impor que, quando a gente estuda isso em geografia ou em história, a gente não possa compreender sem saber do todo. E se eu pegar só a análise brasileira, eu não consigo determinar toda a dinâmica interna isoladamente. Eu preciso saber do contexto sul-americano, contexto americano, contexto europeu e internacional de forma geral.
Então não adianta a gente tentar entender geografia olhando só para um país, a gente tem que falar dos outros também. E a gente tem que entender que acontecimentos, mesmo lá na Ásia ou na Oceania, vão impactar não só política e socialmente, mas também, inclusive, em questões ambientais. Está tudo interconectado e a complexidade ela é bem sugerida e percebida no dia a dia, principalmente nos estudos da geografia.